Um verão muito quente e com pouca chuva intensifica a crise energética no país. A crise no setor vem sendo anunciada há algum tempo, mas o Brasil continua com poucas alternativas de produção de energia. 87% da eletricidade do país vem das hidrelétricas. Políticos e especialistas no assunto apontam inúmeros fatores que têm contribuído para a falta de água, em especial na região sudeste. Mas quais são as consequências dessa crise para a economia e para a vida dos brasileiros? É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, com transmissão pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Gabriel. Oi, Lucas. Oi, Elisa, boa tarde para você de casa ligado aqui no Viva Voz. Eu faço mais uma vez o pedido para você ter dicas, sugestões, temas, o que você quer ver aqui no Viva Voz. Fique à vontade para mandar um recado para a gente através do nosso Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, ou então também pelo nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. E hoje nós vamos entrevistar o professor Raimundo Celeste Ghisoni Teive, que é pesquisador na área de energia, professor dos cursos de engenharia da computação aqui da Univale. Ele também é doutor em engenharia. Obrigada pela participação, professor. Ok, obrigado pelo convite. Eu estou à disposição. Professor, eu falei muito em crise agora na abertura do programa, mas você concorda que o Brasil realmente já vive uma crise no setor de energia? Eu diria que nós estamos com restrições bem fortes de transmissão de energia e de geração, e em alguns momentos de pico, por exemplo, no meio da tarde, com a carga de ar-condicionado, está tendo um descompasso entre a carga e a geração. Isso significa que, então, realmente já não é uma situação confortável? Não, com certeza não. Já lá em 2013, né, quando o cenário porque como você bem colocou, o sistema brasileiro é hidrotérmico, né, mas a maior parte da geração é a partir de reservatórios de água, né, hidrelétricas. Já no início de 2013, o cenário hidrológico já era ruim. Então, naquele momento, já era para se ensaiar uma campanha de uso racional da energia. E, ao contrário disso, o governo federal ele fez uma medida que barateou o preço da energia, 20% de desconto na tarifa. O que ele sinalizou para o mercado e para a população em geral? Consumam energia à vontade que está barato. Então, deu um sinal de preço totalmente equivocado, que até hoje estão pagando o preço disso aí. E a população já está sentindo esses efeitos, essa má administração, como você falou? Está sentindo porque, por exemplo, esse ano está tendo aumentos muito grandes, muito severos de energia, né? Bandeiras tarifárias novas, ou seja, está tudo estourando na conta do consumidor, né? Na verdade, o ministro da Economia agora, o Joaquim Levy, que acho que está dominando todas as ações, ele falou o seguinte: tinha duas opções de fazer. Ou cobrar de todo o contribuinte, que seria mais injusto, né? Seria aumentar o imposto, ou cobrar do consumidor de energia, somente do consumidor de energia, que é o que ele está fazendo. Então, agora, qual o papel que nós temos? Já que não vem uma política institucional, nacional, de conservação de energia uso racional, como acontece com a água em São Paulo, cabe nós, consumidores, a partir de nós mesmos, tentar usar o mais racional possível a nossa energia no dia a dia, evitar desperdícios e comprar equipamentos, quando for necessário, equipamentos mais eficientes. Agora, professor Raimundo, pode explicar para a gente como é que o Brasil chegou a essa situação? Quais foram as causas? Sim. E a gente que sempre meio que esnobou aí o resto do mundo com as nossas fontes naturais, hídricas, né? Exatamente. Nós tivemos, no passado não muito distante, 2001, no governo FHC, um problema de crise energética mesmo, que faltou energia em São Paulo, né? E aquela lição não foi aprendida. Quer dizer, no governo Lula, ele investiu mais do que o FHC em transmissão de energia. Isso é importante porque o nosso sistema ele tem vários subsistemas, por exemplo, sul, sudeste. Quando está seco no sudeste, nós temos energia, por exemplo, agora nesse momento nós temos energia, nosso reservatório está cheio aqui no sul, cheio não, 70%. E com bastante transmissão a gente consegue mandar para eles, como estamos fazendo. No FHC, essa transmissão era bem inferior. A gente não conseguiu mandar muita energia para São Paulo. Então, o Lula ele investiu alguma coisa em transmissão e alguma coisa em geração térmica, né? A Dilma, realmente, ela foi um governo desastroso em termos da energia, né? Então, há pouco investimento em transmissão e as obras de geração que estavam previstas não saíram do papel ainda, como acontece, você, na questão das obras da Copa, até hoje estão para ser entregues e não são. Então, tem obras do Rio, grandes hidrelétricas do Rio Madeira, que estão derrapando lá, era para ser entregue já em 2013, e não conseguiram ser entregue. Então, várias obras que não foram entregues. Tem parques eólicos grandes no Nordeste que falta linha de transmissão para levar energia. O governo está pagando uma geração que não está sendo usada. Por quê?
A empresa construiu e se não tem transmissão, a culpa é do governo, ela tem que receber. Ela está recebendo sem gerar. Incompetência, né, administrativa. Professor, você citou ali que lá em 2001, na época de 2001 a 2002, a gente teve o apagão. Na sua opinião, corre o risco da gente sofrer dessa maneira, igual aconteceu lá naquela época? Sim, corre. Quer dizer, o pico do calor acho que está passando. Pelo menos nós tínhamos a previsão de fevereiro ser mais quente do que janeiro, porque o ano passado o recorde de consumo foi às 3 horas da tarde em fevereiro do ano passado, né? Felizmente, fevereiro foi mais chuvoso. Nesse ponto o governo teve mais sorte e não teve um apagão. Mas tivemos um apagão em janeiro. Em janeiro foi um apagão que não foi... O Brasil não apagou todo, mas... Na verdade, eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, para a gente entender a questão da frequência do sistema, né, 60 Hz é a frequência indicando que está tudo normal. Imaginem um espremedor de fruta, espremedor de laranja. Tem a frequência de rotação do espremedor, certo? Se eu pressiono mais a minha mão no espremedor, a frequência de rotação vai aumentar ou diminuir? Ah, que pergunta, gente. Não, se eu pressiono mais a mão, ela vai rodar mais rápido ou mais lento? Mais rápido? Não. Não. Se eu aperto mais, vai rodar mais ou menos? Entendi, vai diminuir. Vai diminuir, a frequência vai diminuir, certo? Mas a pressão se eu solto, é que vai... Não, a pressão minha, assim, eu digo a rotação do espremedor. Certo, vai dar uma se eu parada. aperto mais, ela roda mais ou menos. Aí é menos, claro. Isso. E se eu solto, daí roda mais. Vai Então isso mais. acontece com as máquinas de geração. Quando tem muita carga, elas tendem a rodar menos. Então a carga é muito grande. Naquele período lá de pico, lá, a frequência chegou a 58,5. Frequência assim, nunca tinha acontecido uma coisa. Então a ONS foi obrigada a desligar várias cargas, porque senão ia chegar um colapso do sistema. Frequência muito baixa. Isso não tem o que falar. Quando acontece a frequência 58,5, como o caso desse, totalmente, a carga está muito maior do que a geração. A pressão está muito grande, as máquinas não conseguem rodar na rotação necessária. Então não tem desculpa, o sistema estava sobrecarregado naquele momento e a ONS agiu corretamente em desligar algumas cargas. O governo tem usado bastante aquela desculpa, né, de falha no sistema. Isso, né? Aliás, desculpa realmente. É isso tecnicamente, mesmo. Quando a frequência chega a esse valor de 58,5, não tem desculpa. Realmente o sistema estava sobrecarregado, restrições de transmissão, não conseguiu evitar que, por exemplo, grandes blocos de energia mandados do Nordeste para cá não dava, porque o Nordeste também está com pouco reservatório. Só o sul do Sul que está mais ou menos, né? Com 60%. Então foi bem consciente, foi uma segurada. O ONS agiu certo, mas o governo não agiu certo a não admitir o problema e não dar o sinal de que tem que uso racional. Programa de conservação de energia, evitar desperdício, como está correndo a água lá em São Paulo. Professor, no caso de produção de energia, eu acho interessante explicar para o pessoal que, já que no Brasil boa parte é usina hidrelétrica, explicar rapidamente como é que funciona esse processo do movimento das águas transformar na captura de energia. Basicamente é o seguinte, agora a tendência é não usar reservatórios muito grandes, né, para não ter um impacto ambiental grande. Então você acaba tendo um aproveitamento menor da água em termos de energia, né? Então, por exemplo, uma usina de 12 mil megawatts, eu vou usar só 6, porque eu não vou inundar tanto, né? Aquela água lá é como se fosse um reservatório de água para dar pressão de água para as turbinas, né? Então tem a altura da queda, aquela lá dá a pressão necessária para que consiga gerar. A tendência é cada vez usar menos área inundada para ter menos impacto ambiental. Agora, claro que você já explicou bastante a questão da má administração, vamos dizer assim, má condução das questões energéticas, mas até que ponto a falta de chuva, como que a gente vem acompanhando, especialmente no Sudeste, em São Paulo, né, realmente está contribuindo para esse momento difícil em relação à energia? No caso, realmente tivemos 2 anos bem secos, né, mas isso, em termos de engenharia, é algo que se prevê como um cenário possível, né? Então, na verdade, o sistema foi bem planejado, mas não foi bem executado, né? Porque se tivesse entrado aquelas obras lá previstas, na verdade, o que está mantendo o sistema de pé é a geração termoelétrica, né? E que é prejudicial para a natureza e encarece também, né? Então, na verdade, o que está acarretando aí o custo maior da tarifa nossa do consumidor é que eu estou usando muito mais termoelétrica, que é praticamente o dobro do preço de geração do que uma hidrelétrica, porque está faltando água no reservatório, né? Pode explicar um pouquinho como é o funcionamento de geração de energia pelas termoelétricas? Sim, termoelétrica, algumas são a gás natural, algumas são a carvão, mas todas envolvem a queima, né, para gerar o vapor, né, e mover uma turbina, né?
Então, na verdade, e no caso do carvão, já na Europa já existe uma usina termoelétrica a carvão muito menos poluente, porque eles fazem aprisionamento do gás subterrâneo, né? Eles fazem um reservatório no chão, né? Como se fosse um reservatório grande lá, e quando encher aquilo, daí a usina acabou, né? Então, e também as fuligens são filtradas, né? Aqui tem filtros para fuligem, mas não tem questão do reservatório do gás carbônico, né? O gás carbônico é mandado para a atmosfera ainda no Brasil. Mas lá na Europa, os caras fazem aprisionamento de CO2 e ficam enchendo até um ponto, 30 anos, encheu tudo, aí tem que ir para outro lugar. Daí, ou seja, é muito menos agressivo para o meio ambiente, né? Eles têm muita geração térmica lá, a carvão na Europa, né? Inglaterra tem bastante e tal. Professor, se fala da possibilidade de ampliar a parte de usinas eólicas, né? A produção de energia eólica e solar. O Brasil teria realmente condições de optar por essa fonte de energia ou não? Sim, alguns locais, porque a energia... Já são utilizados em alguns lugares, mas não tão efetivo, né? Sim, é porque, por exemplo, em Santa Catarina só tem 3 pontos que pode usar a eólica de forma eficiente, né? Porque exige lá um vento de pelo menos 7 metros por segundo médio no ano. Então é Laguna, Água Doce e é Bom Jardim da Serra. Água Doce e Bom Jardim da Serra já tem eólicas, né? Laguna acho que está sendo feito. Então Santa Catarina não é um bom local para eólica, por exemplo, a maioria dos pontos. Agora o Nordeste, por exemplo, Ceará, você tem um vento constante o ano inteiro. Aquele vento é igual 7, 8 metros por segundo, então ali é um bom local para... Então tem que fazer onde realmente, por exemplo, a questão solar daí já não é vantajosa economicamente ainda, a fotovoltaica. Então, a eólica já é vantajosa, é mais barato do que a diesel, por exemplo. E em que ponto o Brasil está no desenvolvimento dessas usinas? A eólica está tendo bastante entrada de eólica, né? Até nos leilões recentes entrou bastante eólica, né? E como eu falei, só que daí a eólica exige o quê? Que eu tenho que fazer uma transmissão dessa energia para o grande centro, né? Então as linhas de transmissão, o governo está com obras paradas aí e tal, então às vezes tem a geração eólica, mas não tem como transmitir, né? Okay. Então tem que ter um planejamento bem concatenado. Antes de sair a usina pronta, tem que ter a linha de transmissão já pronta, né? Achei interessante que um outro momento você mencionou que a região sul está enviando energia então para o Sudeste. Momento, sim, neste momento. Nosso reservatório está 60%, lá está 20%, né? Então nós estamos com bastante chuva aqui no sul. Então o sistema brasileiro foi bem planejado. Se você observar, os subsistemas sul-sudeste têm o ciclo de águas diferenciado. Então, às vezes, eles mandam para a gente e agora, no momento, nós estamos mandando para eles. E isso, de alguma maneira, lógico, está amenizando, então, sim, exatamente, o problema exatamente. Lá. E sem nenhum prejuízo para cá, né? Exatamente, isso faz parte do sistema integrado, né? Essa é a ideia do sistema integrado. O problema é que o Nordeste está com problema também, ele podia também mandar o Nordeste, né? Para o Sudeste, por exemplo, mas o Nordeste também está com pouca água. Então, diante desse quadro, a gente pode pensar que a região sul não corre nenhum risco nesse momento, ou não? Não, nesse momento não. E, na verdade, o pico de calor, porque observa o seguinte, o horário de verão não vai fazer mais sentido, tá? O horário de verão era para reduzir o pico de consumo, que era às 6 às 9 da noite. Agora, o pico de consumo virou à tarde, por causa do ar-condicionado. Certo. Os maiores consumos são às 3 horas da tarde, 3h30. Mas o calor está passando, então vai ter menos estresse com o calor, que é o pior, né? Tá o certo. ar-condicionado. Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta a conversar com o professor Raimundo Celeste Ghisoni Teive. O tema é a geração de energia. Já estamos de volta. Hoje nossa conversa é com o professor pesquisador na área de energia, Raimundo Celeste Ghisoni Teive. Professor, a gente estava falando agora no finalzinho do bloco sobre a questão do horário de verão, né? Afinal, valeu a pena, não valeu a pena? A gente já viu que reduziu muito a economia, já não é tão grande como em outros tempos, né? Explica melhor como isso está funcionando hoje. Bem, o horário de verão, na verdade, ele surgiu com a ideia de, no horário da ponta, do pico do sistema, que era das 6 às 9 da noite, que é o horário de maior consumo, era realmente até pouco tempo, né? Onde tinha maior estresse do sistema, você, quando faz o horário de verão, você faz com que as pessoas, ao final do expediente, 6 horas, por exemplo, já está claro ainda, não necessariamente ela vai para casa no mesmo horário, né? Então, ela faz com que as pessoas cheguem em diferentes horários em casa, né? Evitando o consumo ali, naquele simultâneo, né? Então, isso aí hoje em dia não faz muito sentido, porque
o pico do consumo está sendo no meio da tarde, por causa do ar-condicionado, como eu já falei. Então, por isso que quando o consumo do horário de verão, historicamente, era 4,5%, esse ano foi 0,5%. Então, na sua opinião, não é nem interessante manter esse tipo de... Na nova estrutura, por exemplo, com o governo, os últimos governos, a classe C, né, cresceu muito, né? Então, a compra de ar-condicionado foi muito grande, para a classe C, tal, e D. E isso fez com que todo mundo usasse, né? Nesse calor aí, não tem como evitar de usar, né? Claro. Então, isso aí foi um impacto muito forte no sistema no meio da tarde. Agora, professor, ainda queria insistir na questão da transmissão de energia de uma região para outra. Ainda continua valendo essa orientação, então, para que todos no Brasil economizem energia? Ou seja, a gente economizando energia aqui na região sul pode contribuir para abastecer a região sudeste, por exemplo? Excelente pergunta. Isso mostra realmente que o problema não é sudeste. A gente tem que preocupar como um sistema integrado, né? Temos que pensar que todos nós temos que fazer nossa parte de uso racional, né? Porque tem que pensar no Brasil como um todo. Não, aqui está sobrando, também não está sobrando porque 60%, 70% de reservatório não está 100%. Mas está com folga e para a época está bom, tá? Para a época, né? Então vai passar o ano todo bem. Mas temos que pensar que a gente pode mandar mais energia para o Sudeste. Então sempre, hoje em dia, tem que lembrar sempre que energia é um bem caro. E o uso racional sempre tem que ser procurado. Professor, na tua opinião agora, assim, tu acha que a gente vai ser fácil para o Brasil superar essa crise, vai ser fácil para ele conseguir se equilibrar em termos energéticos, ou tu acha que não, que está difícil, está falta de administração? Está difícil porque, na verdade, o governo, só internamente ele assume que tem problema, externamente ele está com aquela política, aquela fala de campanha, né? Parece uma fala de campanha ainda, que não pode mostrar que tem um problema, porque senão não vai ganhar voto, né? Então tem que sair do palanque e tem que vestir a sandália da humildade e dizer, não, fizemos coisa errada no passado, agora tem que fazer uma campanha de uso racional, porque o ano vai ser complicado. Mas acho que vai ser difícil superar essa crise ou não? Vai ser difícil a curto prazo, porque a estação de chuva está terminando, né? Certo? E nós estamos com praticamente no Sudeste e Centro-Oeste, metade do valor que deveria estar no reservatório, né, em termos de água para passar o ano. E também porque as obras que estavam previstas aí também não tem estão na iminência de sair. Não tem que vai sair tão cedo. Então, tudo é arrastado, né? A gente sabe que o que ocorreu no sistema elétrico é muito parecido com o que ocorreu na Petrobras, não em termos de corrupção, estou falando. A gente não sabe que pode ter também no elétrico, né? Mas em termos de ingerência política numa questão técnica. Aquela sinalização de redução de tarifa foi lá... Aquilo foi o mais lamentável. Sinal de energia barata quando deveria já se apertar os cintos. Agora, professor, alguns dados que a gente coletou para conversar aqui. Um levantamento feito pelo site Zoom, que é um comparador de preços e produtos, revelou um aumento de 50% na procura por geradores de energia elétrica. Isso seria uma alternativa diante de uma possibilidade de racionamento, por exemplo? As pessoas terem que comprar geradores de energia? A indústria sim, né? Nós, consumidores residencial, não tem... Ficar uma hora sem luz não é tão grave quanto uma indústria, né? Certo. Então, a indústria já estão pensando... Só que o que vai acarretar isso aí? Os geradores, a maioria deles são a diesel. Mais poluição, mais impacto ambiental. Então, um retrocesso, na verdade, né? Quando lá, em 2000, a gente pensou em cada vez ter mais energia limpa, né? E está tendo retrocesso em função do cenário, né? O cenário está bem complicado. E o que você acha que as empresas, até mesmo as pessoas, pode ser até um pouco clichê dizer, né, do racionamento, mas alguma dica diferente, o que as pessoas podem fazer para superar essa crise? Acho bem bacana, porque às vezes a gente pensa, será... Não faz falta, né? Isso, deixar um pouquinho de lâmpada, acho bacana conhecer legal. melhor Esses dias isso. eu vi um aplicativo de uma universidade, que o cara desenvolveu um software que converte os watts consumidos por qualquer equipamento em litros de água do reservatório. Olha. Então é muito mais impactante saber que eu troquei uma lâmpada incandescente por uma lâmpada de LED e durante 6 horas de uso eu reduzi por dia o uso de 6 mil litros de água do reservatório. Uau. Muito mais impactante, parece uma besteira, 4 horas de lâmpada a menos. Poxa. Só que o impacto no reservatório é muito grande, então a gente tem que pensar já diretamente
redução de consumo de água lá do reservatório. Então, até eu estou pensando em fazer um projeto de pesquisa aqui na Univale, exatamente um software do mesmo nível, né, para mostrar para o consumidor uma redução de tantos watts, quanto é que vai reduzir lá no meu reservatório da hidrelétrica, né? Isso é muito mais impactante. E por exemplo, em primeiro lugar, lâmpadas LED realmente elas estão sendo o maior potencial de redução de consumo, né? Porque são lâmpadas eficientes, né? Só que o preço não tá bom ainda, não está comercial ainda, mas está baixando, né? Mas realmente, porque as lâmpadas incandescentes já morreram, né? Isso aí já não são mais fabricadas. Certo. Mas o quê? Uma dica de comportamento mesmo, existem alguns né? equipamentos, né, que tem selo Procel de eficiência energética, né? Ar-condicionado, né, televisores, né, refrigeradores, etc. Então, é uma nota A, se eu não me engano, né? Exatamente. Então, elas são um pouco mais caros, mas eles se pagam no tempo. Então, pensando no sistema como um todo, sempre é vantajoso na hora de escolher aquele que tem o selo Procel, por exemplo, uso racional, né? Certo. Cuidado na geladeira, que é o maior consumo durante o dia, a geladeira, né? Chuveiro também, uma carga importante, né? E os dois são os mais que consomem a geladeira, como está todo dia ligado, né? Tem que procurar evitar abrir toda hora e fechar. E no chuveiro, realmente, banhos mais curtos e procurar sempre... No caso do chuveiro, ainda não tem o selo Procel, mas a tendência é também que tenha no futuro, né? Chuveiros que possam ter uma eficiência maior também. Legal. Professor Raimundo, nos seus estudos, nas suas pesquisas, o que tem sido apontado como tendência mundial para consumo de energia, produção e consumo de energia? Como é que o senhor está vendo isso? Então, é aquelas que todo mundo já sabe. Energias limpas, né? Fotovoltaico, o Japão é muito forte nisso, a Alemanha, né? Eólica, Alemanha, Japão também. O Japão nem tanto, Espanha, eólica é bem forte. E aproveitar o potencial da região, né? Então, Santa Catarina, pequenas centrais hidrelétricas, né? Tem muito potencial de pequenas centrais hidrelétricas. Santa Catarina não tem potencial para grandes hidrelétricas mais. Então, o carvão de Santa Catarina não é um carvão tão eficiente que nem, por exemplo, o Chile e tal, mas é uma opção também. Mas é reservatório finito, então tem reservatório para 15, 20 anos, né? A reserva é finita, né? E também tem que pensar na nuclear. Nuclear, eu sou a favor da nuclear. Na verdade, a nuclear, ela não precisa ser num lugar que tenha água doce, pode ser água salgada mesmo, que ela também serve para refrigeração da água. Então, no litoral, poderia ser usar uma nuclear. Claro, ninguém tem uma nuclear do lado de casa, né? Pois é. Mas no sertão, pode botar uma nuclear que vai funcionar. Né? A gente sempre fica com aquela imagem de Angra dos Reis, que é bastante mas Angra dos Reis perturbador. Exatamente. Ela ameaça, mas ela é muito bem gerenciada e tem uma política grande de manutenção e também de segurança, né? Então é muito seguro, tá? Esses são os caminhos, então, as Com tendências certeza. mundiais. Cara, eu não vou falar do carro elétrico, né? Porque o carro elétrico no Brasil não vai funcionar, acredito, porque nos Estados Unidos já tem alguns estados que tem um carro elétrico, que quando ele é uma usina, na verdade, que quando ele volta, tem carga, você vende para o sistema, a carga do carro, né? Olha só. Porque o próprio motor ele gera energia, né? Gera energia, exatamente. Olha. Porque o preço da energia nos Estados Unidos ela é horário, né? Então eu abasteci meu carro de manhã cedo com preço, cheguei em casa, o preço está maior, eu vou vender, né? Tem carga. Olha que bacana. No Brasil não ia funcionar, acredito, porque se o governo dissesse assim, não carregue no horário de pico, tu acha que o brasileiro ele ia carregar, né? Ia carregar e ia derrubar o sistema. Meu Deus. Por uma questão de cultura mesmo. Exatamente. Cultura. Então, no Brasil, acho que ia sobrecarregar, como nós estamos com problema de energia, então o carro elétrico no Brasil não seria uma solução nesse momento, né? Seria mais uma carga a consumir do sistema e poderia ser que até na hora de ponta ia consumir também. Então seria complicado. Tá certo. A gente vai terminar aqui, vamos agradecer a sua presença. A gente conversou com o professor Raimundo Celeste Ghisoni Teve, professor no curso de Engenharia da Computação, doutor em Engenharia, pesquisador na área de energia. Obrigado, professor. Obrigado também, estou à disposição. Isso aí, né, Lucas? Isso aí, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.